das nossas conversas em torno do fenómeno religioso. Hoje temos o prazer de ter aqui o Rui de Freitas, que é membro da direção e é o representante em Portugal da Fundação Rosa Cruz. Hoje vamos sair um pouco do universo daquilo que tradicionalmente se considera ser o universo religioso para o universo rosa-cruciano, onde temos que matizar a definição de religião com a de espiritualidade. Boa tarde, Rui. Começando a nossa conversa por uma coisa extremamente simples, que é bastante complicada. O que é o rosacrucianismo? O rosacrucianismo é um movimento de ideias que tem o seu grande impulso no século XVII, com o aparecimento dos manifestos Rosa Cruzes, que poderemos falar um pouco mais à frente, e que se caracteriza por uma via em que sintetiza e procura encontrar o meio caminho entre o realismo e o idealismo. Portanto, essa síntese entre o realismo que é expresso no símbolo da cruz e o idealismo através do próprio símbolo da rosa, só poderá ser feita essa síntese, por um lado, por um conhecimento muito profundo do mundo das ideias e por um conhecimento muito profundo do mundo das formas, portanto, do mundo material, e pelo encontro com o próprio espírito no homem. Pegando nessa questão do realismo e do idealismo, consegue explicar-nos um pouco mais a simbologia que está por trás da cruz e da rosa? Bom, essencialmente, esta é a ideia que perpassa toda a história do rosacrucianismo. Também, por vezes, a cruz surge a representar o próprio homem e a realidade, porque a cruz tipicamente expressa os 4 elementos: água, terra, fogo e ar, classicamente. E a rosa é um símbolo muito antigo, às vezes associado a Cristo, mas sempre com esta componente do ideal do ser humano. No século XVII, quando o rosacrucianismo surge, já referiu os manifestos, a que figura, no fundo, a que movimentos é que de uma forma mais próxima o rosacrucianismo faz apelo? Há uma célebre figura que é remetida na história para uns séculos antes, não é? Que tem todo um caminho iniciático em torno do Médio Oriente, da Europa. Pode-nos relatar um pouco o sentido dessa viagem e dessa figura fundadora, ou pelo menos recriadora? Sim. Bom, em 1614 surge o primeiro manifesto Rosa Cruz. É interessante o estudo dos manifestos. Em si é um campo extremamente interessante para conhecer a história do iluminismo. Frances Yates é uma historiadora que no seu livro Iluminismo Rosa Cruz ela aborda essa temática, no fundo, sobre como é que nasce a tessitura em que aparece o rosacrucianismo do século XVII e as consequências a nível nos séculos seguintes. Os 3 manifestos, nós chamamos-los manifestos, para eles eram escritos que circulavam entre amigos, sabe-se os autores, não é um grupo secreto, era uma sociedade, uma societas, como existiam outras no século XVII, tinha como mentor Tobias Hess, mas não era uma sociedade hierarquizada, e que escrevem são 3 escritos, a Fama Fraternitatis, ou podemos traduzir por o chamado da Fraternidade Rosa Cruz, a Confessio Fraternitatis RC, portanto o testemunho da Fraternidade Rosa Cruz, e as Bodas Alquímicas de Cristão Rosa Cruz. Os três manifestos têm em comum
por um lado, um apelo profundo, um apelo a uma reforma profunda para a Europa, uma reforma feita em todos os aspectos, portanto, social, artístico, nas artes e na religião. E, no fundo, uma reforma do próprio homem, na linha, no fundo, da concepção de homem, por exemplo, de Pico della Mirandola, no seu discurso sobre a dignidade do homem, onde diz que maravilha é o homem, que tem todas as possibilidades, pode-se descer ao nível das bestas mais inferiores ou elevar-se ao nível dos anjos. Portanto, este aspecto do homem como um ser absolutamente livre, onde tem o potencial todo para realizar-se em todas as direções. Portanto, perpassa nos manifestos esta mensagem de possibilidades. Há a ideia também de que isto, no fundo, não, na realidade, este círculo dá voz a uma ideia corrente no século XVII de que a expectativa de que a humanidade estaria perante uma nova era, cheia de possibilidades, onde o homem se realizaria ao nível dos conhecimentos das artes, das ciências, mas também no conhecimento do homem interno. Estes escritos circulavam entre amigos, sabe-se que foram publicados sem consentimento dos autores, portanto, são dados à estampa sem conhecimento dos autores e tendo consequências muito consequências tensas, porque estamos já num período muito próximo da Guerra dos 30 anos, um período onde há a tensão da reforma e a contra-reforma, portanto não é um período fácil. E dizia eu que, portanto, esses manifestos, nesses manifestos perpassa sempre uma figura lendária de uma personagem chamada Cristão Rosa Cruz. Os escritos são basicamente contos fantásticos, com uma certa dose de humor e de surrealismo, pejados de simbologia hermética, cristã, alquímica, e que, bom, nas bodas alquímicas de Cristão Rosa Cruz há um relato de todo um processo alquímico da elaboração da pedra filosofal, e é interessante no primeiro manifesto que aparece em 1614, portanto fará para o ano 400 anos, onde é narrada a história de Cristão Rosa Cruz. E essa história pode ser lida de várias maneiras, pode ser lida ela própria como um conto iniciático, mas também como um relato histórico, porque coloca Cristão Rosa Cruz cerca de quase 200 anos antes, uma personagem que é filho de nobres, que adotado num mosteiro de monges, e que decide fazer uma viagem ao Santo Sepulcro, portanto, a Jerusalém. Jerusalém representava um pouco a visão do cristianismo histórico. Portanto, em Jerusalém é a terra de todas as promessas de salvação, de reconciliação, de encontro com a fé, também oportunidades materiais que se corporizavam em Jerusalém, e Cristão Rosa Cruz parte nessa direção, mas chegando a Chipre, morre o irmão com quem ele ia, o frade com quem ele ia, e ele muda de ideias. E então decide partir, vai noutra direção, em direção a Damasco, e acaba por encontrar, fazer uma viagem, um périplo por 3 centros. Nesses 3 centros, portanto, ele encontrará são 3 centros ao longo da bacia do Mediterrâneo,
Dankar, Egito e Fez. E nesses 3 centros ele encontrará grupos de sábios que lhe ensinarão, a partir dos quais ele reconstituirá toda a sabedoria espiritual e material até aí conseguida basicamente pela humanidade. É um pouco esta a mensagem. No último dos centros há um apontamento interessante onde ele diz que fica muito admirado porque esses sábios tinham uma convenção anual onde partilhavam todos os conhecimentos até aí adquiridos com o compromisso de abandonar as conclusões até aí obtidas mediante novas descobertas. É uma ideia curiosa porque faz apelo não a uma perspectiva dogmática, num certo sentido nem sequer religiosa, mas muito parecido com aquilo que nós hoje chamamos de pensamento científico. E no fundo uma ideia também no ideal que poderíamos dizer académico, da troca de conhecimentos e mais do que de tradições, um pouco contra o pensamento aristotélico no fundo de autoridade. Portanto, o próprio conhecimento valer por si mesmo. E acaba por regressar à Europa pelo norte da África, e a primeira partilha que faz com os sábios e eruditos das suas descobertas é em Espanha, ou melhor, na Península Ibérica, portanto, na Espanha. E, bom, não encontra adesão por parte dos eruditos e sábios europeus da Espanha, então ruma à Germânia, onde volta a fazer um grande apelo a todos os sábios e eruditos da Europa. Acaba por ser perfeitamente rejeitado o seu convite na época, e então, com um grupo de irmãos, acaba por se juntarem para constituírem a Casa Santi Spiritus, portanto a Casa do Santo Espírito, e uma ordem mítica, portanto a Ordem Rosa Cruz, que é apresentada por uma constituição de, portanto, algumas leis constituintes, onde basicamente, não me recordo todos os pontos do Estatuto, mas basicamente diz que o Rosa Cruz poderá ter uma única profissão, e essa profissão é curar, não poderá nunca levar nada pelo exercício da sua profissão, e em cada país terá de vestir-se e comportar-se segundo os hábitos desse país. Portanto, a roupagem que terá de utilizar será desse país. O seu símbolo e sentido máximo da vida será a própria cruz e a rosa. Bom, não resumi todos, mas basicamente o do que me recordo. Só para terminar, esta imagem, no fundo, este périplo do cristão Rosa Cruz, num certo sentido, pode ser lido como um sentido histórico. O próprio hermetismo cristão acaba por o hermetismo, na época clássica, ocupava um lugar central no Ocidente. Com o cristianismo acaba por passar a ser relegado para uma posição subterrânea, inspirando movimentos alquimistas, alguns fragmentos dos próprios textos hermetistas do Corpus Hermeticum ainda circulam, mas a maior parte desaparece da Europa, e regressam à Europa pela Espanha, pelos tradutores de Toledo. E com os tradutores de Toledo há uma afluência de sábios da Europa, das primeiras universidades europeias, de Oxford, de França, de todo lado, que vêm numa corrida às traduções possíveis do Corpus Hermeticum.
E surgem nessa altura as traduções mais incríveis, algumas más, mas mesmo assim capazes de inspirar debates e novas ideias e heterodoxias no seio da cristandade. Francis Yates, num livro sobre Giordano Bruno, faz o levantamento das reações ao ressurgimento dos textos herméticos clássicos na Europa, que curiosamente são reações bastante positivas. Há troca de correspondência entre cardeais sobre como recepcionar esses textos, e há uma certa unanimidade de que esses textos expressavam uma profunda piedade cristã e também gozavam um certo prestígio pelo facto de se crer que Hermes Trismegisto era uma personagem histórica citada por padres da Igreja e que gozava de prestígio. Por exemplo, na Catedral de Siena, ainda hoje podemos ver no mosaico da Catedral uma figura, duas figuras de barba em que um passa as tábuas da lei ao outro e a legenda por baixo a dizer Hermes Trismegisto passando as tábuas da lei a Moisés, que nos dá uma ideia mítica de uma inspiração do próprio Hermes Trismegisto, como no fundo da Prisca Filosofia ou da Prisca Sofia, a ideia de uma sabedoria antiga inspirada, uma cadeia no fundo de revelações até ao cristianismo. Disse que no relato dessa viagem de Cristão Rosa Cruz, a vinda dele para a Ibéria não lança grandes frutos, ele segue para a Germânia. Enfim, talvez não logo no século XVII, mas no século XVIII estamos a falar no século... lendariamente é atribuído isto o século XIII, século XIII, XIV. Portanto... Pois, mas sendo os textos depois do século XVII, não muito tempo depois, em Portugal começamos já a ter alguns ecos, pelo menos os textos herméticos já começam a despertar alguns interesses e em algumas bibliotecas já vamos encontrar algumas peças de extrema importância. Pode-nos referir um pouco isso? Sim, mas eu penso que mesmo antes o hermetismo já estava perfeitamente... era perfeitamente popular em Portugal. Há poucos anos foi publicado na Alemanha documentos autobiográficos de Paracelso, onde ele declara ter estado 1 ano em Portugal, em Lisboa e noutras partes do país. Não sabe fazer o quê, mas certamente não seria passar férias. E por outro lado temos várias publicações, por exemplo, de Frei António de Beja, em 1525, onde ele escreve numa das suas obras contra os juízos contra a astrologia judiciária, ele cita o Corpus Hermético na versão de Marcelo Ficino de Piccola Mirandola, portanto a tradução de Marcelo Ficino e dos comentários de Piccola Mirandola. O que mostra que o próprio Quattrocento italiano, menos de um século depois, encontra produções em Portugal, encontra reflexões em Portugal e que circulam abertamente como algo que enriquece o cristianismo. Não é visto como uma heresia, nem sequer como uma heterodoxia mais espúria. Claro. E em relação à Biblioteca de Mafra, a Sim, famosa Biblioteca exatamente. de Mafra? É também interessante dizer que a publicação dos manifestos cria uma celeuma na Europa que é mensurável pela quantidade de publicações pró e contra os Rosa Cruzes.
Nos 10 anos seguintes à publicação dos manifestos, surgem cerca de 400 obras na Europa pró e contra, e no século XVII e XVIII, cerca de 1800 obras pró e contra os manifestos Rosa Cruzes, o que naquela época é muito. Hoje estamos habituados a uma produção vertiginosa editorial, mas na época isto representava alguma coisa. E, curiosamente, encontramos em Mafra textos daquela época, uma série de obras e textos, precisamente alguns apologéticos do hermetismo e também obras críticas, mesmo relativamente à fama fraternitatis Rosa Cruz. Hoje em dia, em Portugal, como é que caracteriza o rosacrucianismo? Bom, o impulso Rosa Cruz manifesta-se ao longo destes 400 anos e existem inúmeros grupos e movimentos que são, de alguma maneira, herdeiros do legado e da herança Rosa Cruz. Os grupos maçónicos, a maçonaria em geral, também o martinismo, a teosofia, a antroposofia e, obviamente, todos os movimentos de denominação diretamente de denominação Rosa Cruz. Mas em Portugal hoje, essencialmente, há dois grandes grupos rosacrucianismo. A Amorque e a Rosa Cruz Áurea. E a Max Handel. Quais são as principais diferenças entre elas? Bom, por exemplo, entre a Rosa Cruz Áurea e a Amorque, por exemplo, a Amorque é herdeira de uma linhagem, de uma tradição Rosa Cruz francesa, antiga, que é reencontrada por Spencer Lewis, que é iniciado por uma fraternidade Rosa Cruz em França, conhecida, e, portanto, é herdeira de uma linhagem do século XIX francesa. Enquanto a Rosa Cruz Áurea é um movimento que aparece, que começa a surgir embrionariamente em 1925 e que surge efetivamente com a forma atual depois da Grande Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Rosacrucianismo, maçonaria, cristianismo, tudo isto é compatível? Bom, do ponto de vista essencial, sim. O rosacrucianismo é uma expressão do hermetismo cristão e, num certo sentido, procura vivificar a tradição do cristianismo primitivo, no certo sentido, do cristianismo gnóstico. Numa acessão que encontramos de maneira clara nos textos reencontrados em 1945 em Nag Hammadi, mas também já encontrávamos em documentos cristãos primitivos, inclusive nos canónicos, a ideia de que o cristianismo não visava fazer cristãos, mas fazer cristos. E, portanto, a ideia de que a personagem, o arquétipo Jesus Cristo, aparece como uma personagem que indica um caminho a seguir para um tipo de realização humana aberta a todos. Pegando exatamente no que está a dizer e nesse sentido da gnose, onde o caminho é o essencial, o que é que procura hoje, o que é que pode procurar, o que é que pode dar sentido hoje a um Rosa Cruz? Qual é que é o seu caminho neste mundo hoje tão cheio de caminhos, onde há tanto ruído à nossa volta? Bom, eu penso que isso é
Será um motivo do curso que nós iremos dar sobre o rosicrucianismo, porque é uma pergunta que perpassará o curso todo e que não se pode responder com uma definição. Existe a ideia clara nos grupos que procuraram trabalhar esse impulso de hermetismo cristão, a que nós estamos a chamar rosicrucianismo, porque efetivamente o que se trata é de hermetismo cristão. Existe a ideia de que desde Cristo toda a humanidade é uma grande escola iniciática. No fundo, todo o mundo é uma grande escola iniciática. Portanto, os elementos que estavam disponíveis, por exemplo, nas escolas dos mistérios pré-cristãs, no mundo helenístico ou no Antigo Egito, que passam de alguma maneira a estar ativos e disponíveis no mundo em geral, na sociedade em geral. No entanto, também efetivamente, há grupos que sentem a necessidade de maneira consciente e concentrada, trabalhar diretamente a procura da realização dessa proposta radical de ser Cristo, de serem Cristos. Ora, no século XVII, esse programa iniciático foi apresentado nos manifestos com um triplo axioma, que em latim era ex Deo maximur, in Iesu morimur, per Spiritum Sanctum revivissimus, que significava nascidos de Deus, mortos em Jesus, ressuscitados pelo Espírito Santo. Esta ideia era explicada ou velada, conforme a perspectiva, na simbologia alquímica, com as três fases da obra alquímica, do nigredo, albedo e rubedo, que de maneira muito simplificada, sem entrar em desenvolvimentos, podíamos dizer que isso corresponde a uma fase primária em que uma pessoa se sente consciente de possuir um potencial de perfeição, um potencial de realização plena, de plenitude. Tem a plena certeza disso, mas não o sabe explicar. E, portanto, podíamos chamar fé, num certo sentido. E, portanto, nesta fase, nigredo, parte para uma busca. Na realidade, essa pessoa é uma pessoa inquieta, desassossegada e que simplesmente busca. Pode, na realidade, não saber nada além destas certezas interiores, mas é um buscador. Na fase seguinte, portanto, essa pessoa poderá entrar na fase seguinte, que é a fase do albedo, onde, na realidade, elementos é como que um ativar do seu próprio núcleo interno, do próprio o seu centro de consciência primordial, que se reflete de alguma maneira na consciência, num modelo, numa ideia, que no cristianismo primitivo era corporificado na própria ideia de Jesus, a própria imitatio Christi, a imitação de Cristo. E portanto, através dessa imitação, os cátaros, na Idade Média, chamavam este aspecto do processo a endura. Endura é uma palavra usada na Occitânia, na língua de Oc, que significava literalmente morrer à fome por inanição, mas eles não se suicidavam, ao contrário do que chegou-se a pensar, mas na realidade significava para eles o não alimentar o egocentrismo. Portanto, esta fase de imitar Cristo significava uma posição radical de abdicar de tudo o que é egoísmo. E isso levaria, inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo, através dessa prática, por o irromper do próprio espírito livre
no homem. E isso corresponderia então à entrada na fase rubedo, muitas vezes representada por uma fênix renascida, portanto por o elemento fogo e por imagens de plenitude e realização. Obrigadíssimo por estes minutos, por esta boa conversa. Foi extremamente cativante e acho que terá ajudado a ficarmos a perceber um pouco mais o que é o rosa-crucenismo. Obrigado. Obrigado.